de volta para mais um estudo da doutrina espírita. O tema escolhido para hoje é sobre o mal que nos envolve. Vamos tentar ver essa visão do mal ao nosso redor nos dias atuais, em que os ânimos estão tão exaltados, a nossa sociedade está tão modificada. Adolf Eichmann foi um alemão nazista responsável pela gestão das deportações em massa dos judeus para os campos de extermínio, onde eles morreriam por gás na Segunda Guerra Mundial. Ele foi o gerente, o responsável pelo transporte dos judeus até os campos de concentração. Após a guerra, quando terminou a guerra, Adolf Eichmann fugiu, como vários nazistas, e andou por vários países e parou na Argentina, onde ele viveu anonimamente por alguns anos. Lá na Argentina, ele foi descoberto pelo Mossad, que é o serviço secreto judeu, que procurava os nazistas depois da guerra, e foi deportado, foi levado até a Alemanha de volta para participar do Tribunal de Nuremberg, onde ele foi julgado, sentenciado à morte por crimes de guerra, e foi enforcado em 1962. Existe um filme que chama Operação Final, que é muito bom, que fala exatamente desse processo de investigação do serviço secreto para localizar esse Adolf Eichmann e tudo o que aconteceu, né, todos os problemas que eles tiveram para transportá-lo em segurança até a Alemanha. É muito bom, eu recomendo. Mas existem outros vários filmes sobre esse assunto, porque esse assunto gerou muita análise das mais diversas teorias sobre o que aconteceu ali naquele momento, sobre a responsabilidade criminosa dos vários executores do Holocausto, aquele crime terrível contra a humanidade. A filósofa judia Hannah Arendt tem um filme com o mesmo nome, tá? Muito bom também. Ela gerou polêmica na época, ela pediu para participar do julgamento. Ela era uma filósofa, já tinha escrito vários livros, e ela escrevia para uma revista, escrevia em jornais, e ela foi participar desse julgamento. E a polêmica que ela gerou foi porque, quando todos viam Adolf Eichmann como um monstro sanguinário, ela percebeu que ali tratava-se apenas de um funcionário medíocre, incapaz de refletir sobre os seus atos. Ele dizia que ele não era o líder, que havia outros líderes, que ele não foi quem criou aquele mal, ele não foi o criador primário, ele apenas recebia ordens e cumpria ordens como um bom funcionário. E a Ana passou isso de uma forma assustadora quando ela percebeu que aquilo ali era, na verdade, a banalidade do mal. O que estava acontecendo ali era um fenômeno particular onde o pior dos crimes já acontecido havia sido obra não de monstro, não de pessoas geniais, monstros sanguinários, como achavam, mas de pessoas comuns, extremamente comuns, terrivelmente normais, como ela mesma disse. Tudo isso mostrou uma característica sociológica humana bem assustadora, de que não é necessário sermos fanáticos, sermos sádicos, termos uma doença mental para assassinar milhões de pessoas. Basta, por vezes, ser um funcionário leal, ávido de cumprir o seu dever. Isso foi assustador à época. Pessoas como esses nazistas seriam incapazes, segundo Ana, de refletir sobre as suas ações. E então ela disse que percebeu que, na verdade, o mal poderia ser o resultado da ausência de pensamento. O mal poderia ser o resultado da ausência de pensamento. Eu repeti porque nós vamos voltar a essa frase lá na frente. A Nete Guimarães, em uma das suas palestras, ela fala exatamente disso. Como é que pessoas comuns, pessoas normais da comunidade, que até pouco tempo antes da guerra conviviam pacificamente, pessoas ali da comunidade, como é que elas puderam participar
ativamente no Holocausto. Em operações secundárias, um conduzia o trem, o outro organizava filas, a outra era carcereira, a outra era uma zelosa, uma bondosa enfermeira. Pessoas normais ali matando milhares de pessoas, participando dessa matança por anos, por uma guerra que durou anos, sem se sentirem culpadas. E a Anete Guimarães fala exatamente da banalidade desse mal, assim como a Hannah Arendt falava que pessoas tão normais podem fazer isso. Será que em determinadas circunstâncias todos nós podemos praticar tanto mal? Será que em determinadas circunstâncias nós podemos matar, torturar, machucar as pessoas? Bem, em 1962, numa universidade americana, um psicólogo chamado Stanley Milgram acreditava que sim. Ele acreditava que, se não todos, pelo menos a maioria seria capaz de machucar e até matar. E ele realizou um estudo e provou que ele estava certo. Ele realizou um estudo dizendo que se tratava de uma análise, ele contratou cobaias para fazer esse estudo, e ele disse que tratava-se de uma análise sobre processos de memorização, aprendizado e punição. Ele não falou exatamente o que ele estava fazendo para que a cobaia não fosse influenciada. Mas, na verdade, ele contratou 40 cobaias, 40 pessoas que fariam o papel de professor, e contratou alguns atores para fazer o papel de alunos, só que esses professores não sabiam que aquelas pessoas seriam alunos contratados. Achou que seriam realmente pessoas ali, alunos, que iriam passar por um teste, uma avaliação e um estudo sobre punição. Então, tinha 3 pessoas, o professor, o aluno e uma outra pessoa que era da equipe do Stanley, que era o laboratorista, que ele chamou de laboratorista. Pagou $4,5 para essa cobaia, um dinheiro pouquíssimo, né? Para a gente, uma informação para imaginar que não ganhavam nada, quase nada. E essas pessoas se conheciam ali antes de começar o experimento, numa sala. Uma ia para uma sala, outra ia para outra. Eles não se viam, mas se ouviam. E o professor faria as perguntas para o aluno e a cada resposta errada, o aluno levaria um choque dado pelo professor. Ele apertava um botão e o aluno lá do outro lado levava o choque. O choque era de mentirinha, mas o professor não sabia, a cobaia não sabia do experimento. Então, começou-se o teste e os alunos estavam do outro lado, eles se ouviam e eles erravam, o choque iria aumentando de 15 volts, ia aumentando para 30, até chegar em 450 volts. Essa era a informação que o professor tinha. 450 volts é fatal, é fatal. Claro que esse choque também não era de verdade, né? E aí começou o experimento. E esse professor foi fazendo as perguntas, e conforme as pessoas iam errando, o aluno ia errando, ele ia ouvindo o desconforto, os gritos, a dor que se manifestava através de choros, e aí eles pediam para parar, eles suplicavam para parar, fingiam desmaio, e às vezes o professor dava uma titubeada, ele dava aquela vacilada. E nesse momento, o laboratorista, que era essa pessoa que estava do lado, o incentivava. Não, você tem que continuar. É muito importante que você continue. Você foi contratado para isso. Você precisa continuar. Esse experimento é importante e precisa que você participe. Você tem que continuar. Resumindo, todos que participaram, todos os 40, foram até um choque de 300 volts. Que eu não imagino como seja, porque eu já levei de 110 e não quero levar mais. Mas deve doer muito. E 65% chegaram no choque total de 450 volts. Esse teste foi repetido em alguns outros países e verificou-se resultado semelhante, o mesmo resultado. O estudo sugeriu que a maioria das pessoas vai seguir as instruções de uma figura de autoridade se ela considerar que essa figura é legítima. A pessoa vai obedecer, ela vai obedecer às ordens.
Segundo Milgram, pessoas comuns, simplesmente fazendo o seu trabalho e sem qualquer animosidade pessoal, podem tornar-se agentes de processos terrivelmente destrutivos. E mesmo quando isso vai de encontro a padrões de morais, eles são orientados a continuar, né, indo de encontro contra os próprios padrões de morais, eles têm poucas capacidades de resistir à autoridade e cumprem as ordens. Pensar que agimos assim é um pouco assustador, né? É um pouco assustador. Como é que a gente age tão facilmente contra padrões de moralidades que nós temos internamente? Simplesmente por falta de pensar, a gente vai agindo cumprindo ordens? Eu vou agindo, esparramando mal ao meu redor, porque eu não estou pensando? Isso não seria um exemplo do que sugeriu a Hannah Arendt lá? Que o mal poderia ser o resultado da ausência de pensamento? Assustador, né? Mas isso está longe, né? Foi lá nos Estados Unidos. Tem um filme também, viu, gente? Eu não estou ganhando nada pela propaganda, mas tem um filme que chama O Experimento de Milgram, parece que tem no Netflix, que representa esse teste, que ficou muito famoso na época. Então é assustador, mas está longe de nós, né? Será que a gente faria isso? Ou com a gente seria diferente? Como é que anda o nosso autoconhecimento para nos afirmarmos fortes na nossa moralidade? Em direito tem um crime que se chama crime multitudinário. O crime multitudinário é um crime praticado por uma multidão em tumulto. Então, é uma multidão organizada espontaneamente, não é combinado, não é como na quadrilha, no bando, que um liga para o outro e fala, vamos se encontrar aí para roubar um banco, né? E forma uma quadrilha para praticar um crime. No crime multitudinário, essa multidão se forma espontaneamente. E aí ela se organiza naturalmente e pratica um comportamento contra uma pessoa ou contra um bem. São os crimes conhecidos que a gente vê nitidamente nas guerras de torcidas, nos furtos, invasões de propriedades, saques de cargas. São crimes que ocorrem coletivamente. Nesses crimes, não há uma reunião pré-estabelecida, é uma situação extraordinária e o descontrole da pessoa é fomentado pelo descontrole da multidão. E aí ela perde a noção de responsabilidade envolvida por essa multidão, a responsabilidade dilui-se ali, e ela ela perde o limite de ética e de moral. E ela pratica crimes que naturalmente, que sozinha ela nunca praticaria. Mas ali no meio da multidão ela acaba fazendo. Então, no caso dos saques de cargas, que todo mundo já viu algum vídeo, alguma notícia, o caminhão está lá virado no asfalto, o motorista está lá preso nas ferragens, vivo ou morto, e as pessoas estão parando e saqueando. Estão pegando carga de eletrônico, de comida, até com um sorriso, né? Que beleza, ganhei o dia. Pessoas comuns. Assim como em terremotos, em tragédias, em enchentes, lugares que tiveram enchentes, terremotos, onde estabelecimentos comerciais são quebrados, arrebentados, as pessoas ali sofrendo ao lado e um monte de gente do bem, gente de bem, saqueando, roubando, pegando coisas que não lhe pertencem. Em 2014, no Guarujá, devido a um boato, uma notícia falsa dada por um jornal, dizendo que havia ali na região uma mulher que estava sequestrando crianças para rituais de magia negra, criou-se um fervo nessa comunidade que todo mundo só falava nisso. A tal ponto ficaram inflados que o jornal veio a público e falou, gente, é um boato, não é verdade isso. Mas já era tarde demais. Ninguém mais acreditou e continuou, e inventaram um retrato falado de uma outra pessoa longe dali.
E, de repente, uma moça estava passeando ali pelo bairro, parou, comprou uma fruta, deu para uma criança de rua ali a fruta e falou: olha lá. É a mulher querendo seduzir a criança. E olharam e já acharam que era parecida, que era ela, e bastou um grito: é ela. E começaram a atacá-la. Começaram a atacá-la, arrastá-la, torturá-la. Até a morte. Foi um crime hediondo, né? Foi um crime hediondo. Ela foi atacada, ela tinha 33 anos, mãe de 2 crianças, era uma moça pacata, religiosa, foi confundida e linchada por cerca de 100 pessoas que participaram diretamente disso, incluindo crianças. E nesse espetáculo horrendo, 1.000 pessoas, em torno de 1.000 pessoas assistiram. E mais ou menos umas 10 tentaram interferir para parar, sem sucesso. Qual o nosso comportamento diante do mal nos nossos dias? Um linchamento, ele tem um começo. Um saqueamento também tem um começo. Não é alguma coisa que a gente reage automaticamente como uma legítima defesa, em que há um ato reflexo. Nós precisamos sair, andar até a multidão, nos misturar para ver o que está acontecendo. A gente para o carro no acostamento para sair andando até um caminhão que está tombado. O holocausto não aconteceu de imediato. Aquelas pessoas que estavam ali foram pouco a pouco participando, né, de um crime, de um mal que estava se estabelecendo pouco a pouco. Elas não estavam obrigadas a trabalhar naquilo no começo. Elas foram se envolvendo, se envolvendo. Aqui mesmo, ao nosso lado, a instalação de ditaduras, de governos totalitários, na América Latina mesmo, ele não acontece assim de uma hora para outra. Não é só um ato de um governante que faz com que vire esse mal, se esparrame. Ele precisa de um exército. Ele precisa de pessoas que ajudem a implantação daquele mal. Então, ele manda o soldado, manda o policial bater, cumprir ordens, matar, e esse soldado, essa pessoa, cumpre uma ordem contra uma pessoa que nem é inimigo dela, homem, mulher, sem questionar. A gente teve exemplos menores durante a pandemia, onde pessoas idosas eram arrastadas, às vezes apanhavam mesmo, porque não estavam usando máscara. Porque alguns dirigentes falavam: olha, você viu sem máscara, mas não dá para orientar, levar uma máscara, explicar para a pessoa, educá-la para ela entender que ela precisa pôr a máscara? Não, se não tiver, vai no tapa mesmo. E aí a pessoa dá o tapa. Estou apenas cumprindo ordens, tá? Então, tanto nos crimes de multidão, né, quanto na banalidade do mal, que nós vimos aí que a Ana disse, há um esfriamento da responsabilidade. Há um esfriamento da responsabilidade do indivíduo. Ele acha assim: ninguém está vendo, então eu não preciso ajudar, eu não preciso prestar socorro, ninguém está vendo, então eu posso roubar. Mas quando foi que nós perdemos a responsabilidade? Quando é que nós nos transformamos em robôs? Nós precisamos nos conscientizar que o mal se instala com a nossa colaboração. Com a nossa colaboração. Aí eu digo: mas eu não estou participando. Mas a nossa omissão também é uma forma de participar. Eu sou responsável. Quando o livre-arbítrio vem, ele traz junto a responsabilidade pelos meus atos. O mundo à nossa volta ferve, como eu disse, o mundo está muito violento. E a gente observa como se a gente estivesse vendo um telão e fala: nossa, mas está difícil, né? Está uma agressividade, uma intolerância, como se a gente não fizesse parte dessa sociedade. Mas nós somos parte, nós somos um pedacinho. E, como eu disse, por ação ou omissão, nós estamos ajudando, sim, isso ser diluído em nossa sociedade. É inegável que nós estamos passando por um momento crítico na Terra. As pessoas mais velhas, assim, como eu, como alguns amigos, a gente já passou por algumas gerações e o mal sempre aconteceu, sempre existiu. Agressividade sempre aconteceu, intolerância, mas agora parece que tem um componente diferente no ar.
tem alguma coisa diferente, né? É inegável mesmo que é um momento crítico. E aí é fundamental que a gente entenda esse momento para se posicionar no bem. Então, vamos lá. Para começar a entender um pouco desse momento, é preciso buscar o significado de dois termos muito comuns que a gente tem ouvido muito nesses dias, que é transição planetária e migração planetária. Primeiro, eu quero deixar bem claro que, para quem nunca ouviu falar disso, que o que eu vou dizer é tudo baseado, os meus estudos, e nesse assunto está tudo aqui, hoje, especialmente, escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e na Gênese. Porque às vezes a pessoa nunca ouviu falar desse assunto, fala, nossa, mas onde está isso, né? Para quem... Bom, então vamos lá. Seguindo a linha explicativa de Jorge Elahá, e eu já falei do Jorge Elahá aqui, ele já esteve aqui, ele é um espírita de Rondônia, um engenheiro maravilhoso. Quem não conhece, procure o YouTube, que vale a pena. Segundo a linha explicativa de Jorge Elahá, eu vou fazer um rápido resumo para que a gente possa entender esse momento e como é primordial que trabalhemos claramente o bem nos dias atuais. Isso é muito primordial para o momento que a gente está vivendo. Elahá nos diz que na transição planetária, a gente vê transição planetária, parece que o planeta está mudando. Na verdade, o que está passando por uma transformação não é o planeta, mas é a humanidade que está sobre o planeta. Então, é a humanidade terrena que está passando por essa transição planetária, que vai modificar a forma de encarar a vida, que vai modificar as prioridades, que vai modificar toda a humanidade. A transformação é interna. São as entranhas humanas que estão se revolvendo, se agitando. E isso não é um movimento localizado, regional. É um movimento global, está acontecendo em todo o planeta. E quem diz isso é o próprio Kardec no livro A Gênese. Lá no último capítulo ele fala, em 1860 ele já falava que já lá estava acontecendo, esse processo já estava começando a acontecer. E hoje, então, nós estamos aqui no ápice de um processo muito transformador. Desde que fomos criados, nós não paramos de nos transformar. A transformação é uma coisa comum a todos nós, mas há alguns momentos da humanidade que essas mudanças têm umas características mais importantes dentro desse contexto evolutivo. E é nesse momento que ocorrem as migrações planetárias. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma classificação didática, lá no capítulo 3, que trata da pluralidade dos mundos habitados. Capítulo 3. Lá, os espíritos nos trazem uma classificação didática sobre cada tipo de mundo, e ele nos apresenta 5 tipos de mundo. Primeiro, os mundos primitivos. Depois, os de prova e expiação, os mundos regenerados, os ditosos e os celestes. Bem resumidamente, mundos primitivos são aqueles mundos em que o mundo, os espíritos, essa classificação, uma observação antes, essa classificação não está ligada propriamente ao mundo, tá? Mas ao tipo de humanidade que habita. Então, esses 5 tipos, nesse mundo primitivo, a humanidade que está ali é uma humanidade que está começando as primeiras reencarnações. Então, é a humanidade que acabou de sair do forno. E o planeta também é um planeta que acabou de esfriar e está pronto para receber a vida, e ali começa a chegar as primeiras formas de vida e começa a haver as primeiras reencarnações. Nesse primeiro momento, é o mundo da pré-história. É fácil de imaginar. Ali, o que é que está acontecendo? O espírito criado, simples e ignorante, está começando a preencher a sua inteligência, a desenvolver a inteligência muito, muito fraquinha que ele tem. Nesse primeiro momento, ele vai através das dificuldades, porque ele tem que sobreviver. Então, ele é quase um bichinho ali tentando sobreviver. E nessas necessidades ele vai desenvolvendo a sua inteligência.
Ele vai descobrindo ferramentas, vai descobrindo o fogo, a roda, aí ele começa a descobrir a escrita, a agricultura, vai formando cidades e ele vai se desenvolvendo e não para mais de desenvolver essa inteligência. Mundos primitivos é mundo de desenvolvimento básico de inteligência. Aí temos os mundos de prova e expiação. Quando a humanidade desse planeta já passa, ele já adquiriu inteligência, ela já domina muito mais as questões físicas, tecnológicas, ela já tem uma certa sabedoria na sua inteligência, só que ela não tem a moral desenvolvida. Então, são mundos onde o mal prevalece. Por quê? Porque nesses conflitos de relações, existe muita animosidade, existe guerra, né? Briga-se muito. Por quê? Porque aquele animalzinho que acabou de adquirir inteligência, ele ainda não aprendeu a moral. Ele precisa conviver. Naquele primeiro momento, ele sobreviveu. Nesse segundo momento, ele começa a desenvolver relações diferentes. Porque se no grupo ele só tinha a reprodução e a sobrevivência, agora ele está construindo cidades. Então, as funções começam a ficar mais complexas, as relações começam a ficar diversificadas. Então, eu aprendo a ser mãe, pai, irmão, chefe, subalterno, né, namorado, esposa, aluno, professor. Eu vou aprendendo outras relações. Isso vai desenvolvendo a minha moral, porque para conviver, eu preciso engolir sapo, eu preciso desenvolver solidariedade, empatia. Então, no mundo de prova e expiação, eu estou precisando desenvolver um lado moral, já não é mais tanto a inteligência. Só que para desenvolver isso, esse mal prevalece ainda. No mundo de regeneração, aí é bom, né? Nem tanto. Ainda não estamos no mundo perfeito. A regeneração, ela não é um mundo em que sobrepõe, que prevalece o bem. O bem ainda não é a maioria. Ali prevalece a vontade de fazer o bem. Então, essa humanidade que já passou pelo estado primitivo, que já passou pelas experiências e convívios, ela brigou, e ali ela gerou, naquelas brigas, ela gera a necessidade de expiar. Eu brigo, eu erro, crio situações que eu preciso consertar através da expiação. E aquilo vai gerando um ciclo que vai cansando. Chega um dia que eu falo, eu não quero mais brigar. Eu quero ser bom. Eu quero só alimentar o lado bom, chega, já entendi. Aí eu aprendi, então eu estou pronta para ir para o mundo de regeneração. Chegando no mundo de regeneração, então, o mal ainda não prevalece, mas prevalece a vontade ou o bem não prevalece, mas prevalece a vontade do bem. E nos mundos ditosos, o que prevalece aí sim, prevalece totalmente o bem. Já não há o mal de forma nenhuma ali. Nos mundos celestiais, a gente tem pouca informação, como diz Elahá, mas a gente, né, supõe que ali prevaleça a perfeição. Tá? Esses mundos, eles não são fixos, não são mundos assim, aqui é um mundo ditoso, aqui é um mundo de prova e expiação, aqui é... Não. Esses mundos são fases de um mesmo mundo em transformação. A própria Terra já foi primitivo, passamos agora por um mundo de prova e expiação, estamos indo para a regeneração. Então, tem vários planetas, né? Esse é o título do capítulo 3, Pluralidade dos Mundos Habitados, que o Espiritismo nos ensina. E lá na pergunta 176 do Livro dos Espíritos, ele complementa essa informação dizendo que os mundos são solidários entre si. Mas o que é isso? Bom, solidários, o Brasil é solidário com os Estados Unidos, a gente faz intercâmbio de alunos, intercâmbios profissionais. Mundos solidários quer dizer que nesses mundos, nesses 5 tipos de mundos, os mundos fazem trocas de reencarnações. Os espíritos reencarnam uma hora aqui, uma hora ali, pode haver essa troca. E é aí que ocorre o que nós chamamos de migrações. Elas podem ser individuais, como elas podem ser migrações de um grupo. Um mundo em transição, então, é um mundo que está se transformando de uma fase para outra fase. Bem simples de entender, né? Nós já vivemos uma transição, como eu disse,
quando de primitivo nós passamos para a prova e expiação, e esse momento nós estamos agora nessa transição para a regeneração, começando, né? Isso é muito gradativo. A natureza não dá salto, como diz o cientista. Não é uma escada em que os mundos vão pulando e mudando. É uma rampa, como diz ela, é uma rampa onde a humanidade vai se transformando, e lá um belo dia existe uma massa considerável de pessoas transformadas que já olha e fala, bom, aqui já modificou bem, já não está mais tão primitivo. Então, como num desenho que você tem o vermelho e aqui o amarelo, e eu vou misturando as cores, eu passo do vermelho, de repente estou no laranja, de repente eu viro amarelo, e eu não percebo onde uma cor se misturou à outra. Assim também a humanidade vai se transformando sem perceber. Para melhor entender, a gente imagina uma sala de aula. Imaginemos uma escola primeiro. O que é uma escola? Qual o objetivo de uma escola? Ensinar. A base, nós vamos na escola para nos educar, para nos ensinar. Quando chega determinado ponto, existem avaliações. Para que é aquela avaliação? Para que seja definido o grau de aprendizado daqueles alunos e eles possam ser aproveitados para as fases seguintes do aprendizado. Então, esse está pronto para aprender, então ele passa de ano. Esse não está pronto, ele tem que repetir de ano. Se eu pego um aluno que não está pronto e passo ele de ano sem ele estar pronto, eu estou indo contra o próprio aprendizado dele. Porque se ele não tem condições de entender essa avaliação, ele não está pronto para pegar uma educação, um ensinamento mais complexo. E ele vai entrar naquela sala e vai achar tudo muito ruim. Ele vai dar evasão escolar, porque fala, eu não estou entendendo, eu não gosto disso, é difícil, eu não quero. Mas por quê? Porque ele não aprendeu essa lição. Então, é correto que a gente avalie e separe esses alunos para que haja um aproveitamento melhor dentro do objetivo que é educar, que é ensinar. Então, vamos imaginar uma classe de 40 alunos. Desses 40 alunos, 30 alunos já está em condições de passar de ano, ele já entendeu a lição, já aprendeu, já se dedicou e está querendo lições novas, está pedindo. Aí a coordenadoria, a coordenação pedagógica da escola analisa, fala, bom, aquela classe já tá podendo mudar para a lição seguinte. Só que tem 5 alunos ali que está mais ou menos, está em dúvida, não sabe se quer aprender, se não quer, e tem 5 que tem certeza que não quer mesmo. Esses 5, eles não querem aprender, eles também não querem deixar ninguém aprender, não. Eles querem botar fogo na cortina, quebrar, colocar um som alto, eu não vou aprender e ninguém vai aprender aqui. E nós queremos sexo, droga e rock and roll, e pronto, e chega. E esses 5 é minoria, mas eles fazem um barulho, eles incomodam tanto o grupo dos 30 que dificulta o aprendizado desses 30. E é aí que a coordenadoria fala, não, peraí, vamos separar esses 5 para um lugar compatível, para eles tentarem aprender de novo e deixar esses aqui que já estão prontos. Foi o que aconteceu aqui na nossa transição planetária, quando nós passamos de mundo primitivo para mundo de provas e expiação. O planeta chegou no momento em que a avaliação sideral percebeu que já havia uma massa considerável de espíritos que já não estava mais primitivo, não. Que já estava bem inteligente, já produzindo ali, que já estava no provas e expiações. Só que tinha um grupo ali que não tinha jeito e estava muito primitivo. Então, o que a gente faz? Tira-se esse grupo, vai e manda para um mundo solidário primitivo. Tem um mundo ali que está começando agora, né? Então, eles vão repetir essa lição no mundo primitivo. Mas ali tem outro planeta que está ali em cima e ele já passou pela prova e expiação, pelo estágio 2, está indo para o 3, que é a regeneração. Só que ali também tem um grupo danado. E eles ligam para a Terra, vocês estão começando um curso aí de expiação, de provas e expiações, não estão? Estamos. Então, tem um grupo aqui que ainda não aprendeu lição. Estou mandando para aí. Ok, manda para cá, eles aprendem com a gente. Só que esse grupo que vem, ele já passou 1.000, 2.000, 3.000 anos lá na provas e expiações e ele já adquiriu
muita inteligência, já sabe tecnologias avançadas, então eles nascem aqui trazendo informações, trazendo inteligências que nos ajudam. Há uma troca de ajuda aí. E foi o que aconteceu na Terra. Nós vamos encontrar na Grécia Antiga, no Egito Antigo, noções de arquiteturas que eram diferentes para aqueles povos da época. Ali tinha alguns grupos que já estavam além daquelas pessoas que estavam ali naturalmente começando naquele pedaço. Então, a gente encontra em Roma noções jurídicas que até hoje nos servem, o monoteísmo dos judeus, a iniciação espiritual dos hindus, que trouxeram muitas sabedorias. Então, são tudo povos, são todos espíritos, grupos de espíritos que trouxeram muitas informações. Porém, nesse grupo que nos chega, muito desses espíritos já foram embora, já resolveram, mas tinha grupo ali que era muito endurecido. Deus não dá o livre-arbítrio para todo mundo ir no ritmo que quiser? Pois bem, se o espírito não quer ir, ele vai ficar ali. Ele pode ter muita inteligência e falar, não quero, né? Eu não reconheço aí Deus, não reconheço Jesus, não reconheço esse processo evolutivo e vou ficar por aqui. E esse grupo muito endurecido, nessa análise espiritual, eles foram retidos no plano espiritual. Olha, esse grupo aqui, se a gente soltar nessa turma que está começando agora, as primeiras lições da prova expiação, vai dar trabalho, vai danificar todo esse estudo aí que nós estamos querendo passar. Então, a gente segura esse grupo aqui no plano espiritual e vai soltando eles mais esporadicamente. Não vai reencarnar como os outros, eles vão reencarnar com espaços maiores e nunca juntos, porque se forem juntos, o bicho pega. E aí passou-se 1000 anos, 2000 anos, 3, sei lá quantos mil anos, chegamos de novo num mundo, né, na transição planetária para um mundo de regeneração, que está aí, logo ali. Já existe uma massa considerável de gente querendo o bem, querendo fazer o bem. Estamos indo, sim, para o mundo de regeneração. Só que para ir para esse mundo, novamente, nós temos que passar por aquela avaliação. Lembra? Todo mundo tem que vir à tona, tem que vir à superfície para participar do provão. Simulado, prova final para saber como é que está essa turma aí, para a gente dividir as classes. Então, como diz Elahá, abrem-se os porões do mundo espiritual e todo mundo que estava retido lá começa a encarnar juntos, em blocos. E aí a Terra começa a receber aos montes esses espíritos que são espíritos perturbados, desequilibrados, que já trazem esse endurecimento de coração, têm problemas, perturbações sexuais, mentais, são materialistas, intolerantes religiosos, intolerantes sociais, intolerantes políticos. Eles renascem pela bondade de Deus, de dar uma chance a esses espíritos de recuperarem a vontade de evoluir nessa encarnação e ir para o lado, né? Vamos separar o joio do trigo aí, ó, vamos lá, vamos evoluir. Mas, ao mesmo tempo, não é fácil e muitos deles não mudam e eles tumultuam muito a nossa civilização. Aí você fala, nossa, mas Deus fazendo isso com a gente, né? A gente já está querendo fazer o bem e ainda manda uma turma dessa tão difícil de lidar. Mas não é. O bem, como diz no livro do Espírito, o bem ainda trabalha a favor do... O mal sempre trabalha a favor do bem. Então, nesse mundo, nessa forma que ele nos chega, ele fica ali tumultuando socialmente, mas ele está chamando, dando uma chance para que a gente se defina, porque esses indecisos também precisam tomar uma atitude, fazer a sua escolha. E mesmo nós que às vezes já estamos definidos, que estamos bem, que estamos querendo uma melhoria moral, às vezes passamos por uma avaliação, naquela sala de aula que eles provocam tanto a gente, que a gente vai engolindo, a gente vai rezando, fala, Deus, mas chega uma hora que às vezes a gente explode e percebe que nem tudo está resolvido dentro de nós. Nem tudo já está moralmente pronto para eu encarar um mundo de regeneração. E aí eu começo a fazer um trabalho de melhoria.
Então, nesse sentido, essas migrações planetárias vão sendo, né, um ponto de referência e um ponto de melhoria que trabalha essa transição planetária, preparando-nos para ir adiante e para definir quem é que está aqui e quem é que está lá. É a peneira, é a avaliação final. Todo mundo aqui, a bondade de Deus nos deixando todos juntos para que a gente possa escolher, mesmo essas pessoas mais endurecidas, né? Então, no momento de transição, esses espíritos profundamente perturbados chegam aos montes, dando-nos a impressão de que o mal está vencendo. A gente olha do lado e fala, não, acho que nós perdemos a batalha, nós não vamos conseguir. Porque a inversão de valores, o ódio diluído aí nos nossos dias, a banalidade da crueldade, a impunidade, tudo que a gente está vendo, né? Os ataques à base familiar, aos preceitos cristãos, está tudo sendo muito mexido e a gente tem a impressão que o mal está ganhando. Mas a gente é maioria, sim. Se o bem não fosse maioria, nós não estaríamos falando em transição planetária. A transição planetária ocorre exatamente quando há uma massa possível de levar adiante. Então, há uma massa considerável que dá para fazer, sim. O que dá a impressão que eles estão ganhando é porque o mal é mais ousado. O mal, ele grita, ele esperneia. E aí a gente dá a impressão que eles estão ganhando o jogo. A gente é mais tímido. A mídia os glorifica, eles têm melhor publicidade. Por que a mídia os glorifica? Porque o jornal, a notícia boa não vende. Vende a notícia ruim, vende melhor. Falar, a notícia boa não vende. E aí não é culpa só da mídia, não. A culpa também é nós que compramos a notícia. Porque a gente adora fomentar, né? Aquela notícia que a gente fica a semana inteira contando, né? Compartilhando coisas dramáticas, coisas pesadas, o tempo todo. Então, não é só uma questão de culpa da mídia, não. A mídia vende o que a gente compra. Se não tivesse quem comprasse, ela não venderia. Ela venderia outra coisa. Então, o momento é crítico, é frágil, é um momento de avaliação. Estamos todos no meio da prova final, gente. Estamos regenerando ou a gente está em dúvida ainda? O mal ainda nos seduz ou a gente já sabe que agiria sempre corretamente? Como é que a gente agiria? Sob ordens. Voltando lá no começo. Nós trabalharíamos na construção do mal só por estarmos recebendo ordens? Ou a gente imporia o bem, trabalharia por sua implantação? O mal está forte, está em todo o planeta, visível e forte, atuante. Como eu disse, por omissão, por timidez dos bons, ele vai ganhando espaço. Porque nós, nas nossas omissões, na nossa timidez, deixa que esse caldo se engrosse. Ah, não, eu estou aqui no meu sofá, eu estou tão longe, eu não vou participar disso. Como é que eu posso participar disso? Né? E a pergunta 642 do Livro dos Espíritos nos traz: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? E a resposta é não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. E na 932 eles nos traz: por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a influência dos bons? Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, eles preponderarão. Eles preponderarão. Então, o mal é ousado e o bem é tímido. Precisamos participar atuando em todos os cantos, nas cadeiras vazias, para que o mal não as ocupe. E isso pode ser feito em qualquer lugar. Na pergunta 642, ele diz: é preciso fazer o bem no limite das próprias forças. Olha a bondade divina. Ela não está nos exigindo que a gente faça algo além das nossas forças. Não é para montar cavalo, pegar uma tropa, abrir, levar os tanques de guerra e entrar fazendo uma revolução.
Nós estamos longe dos centros de poderes, mas aqui nós podemos fazer o bem palmo a palmo na sociedade em que vivemos. Se todos os nichos sociais fizerem esse trabalho, nós estaremos construindo o bem no planeta inteiro. E isso pode ser feito em qualquer canto, na comunidade do bairro, na escola dos nossos filhos, na política local, nas redes sociais, ou mesmo dentro e principalmente dentro da família, que é o nicho mais próximo ali, onde as pessoas se encontram, onde a gente percebe ali, através dos amigos mais próximos, que uma palavra, às vezes faz tanto bem, evita um suicídio, evita um mal que a pessoa vai fazer. Temos oportunidade de fazer o bem a qualquer momento. É só preciso um pouco de atenção. Portanto, o mal é ousado e nós precisamos ganhar esse espaço aí. Dentro dessa sociedade, então, quem somos nós? A ética e a moral prevalece? Nós sabemos diferenciar o bem do mal e aplicar esse bem? Ou a gente ainda está em dúvida? Nós estamos em 2022, com alta tecnologia, informações para todo lado, nós não somos mais primitivos e nem vivemos num planeta primitivo. Temos inteligência desenvolvida para distinguir o bem do mal. Se ainda tivermos dúvida, a pergunta 630 diz: como se pode distinguir o bem do mal? Livro dos Espíritos. O bem é tudo que está errado. Nossa, bem, hoje eu estou trocando as palavras, desculpa, gente. O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Então tá bom, né? Mas onde é que está escrita a lei de Deus? Pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Na nossa consciência. Deus, na sua infinita bondade, perfeição e justiça, deixa suas leis escritas num lugar totalmente seguro, onde ninguém pode roubar. Dentro da minha mente, dentro da minha consciência, onde basta eu pensar para acessar as leis divinas e distinguir o bem do mal. Basta eu pensar. Olha a Hannah Arendt aí falando, lembra a frase? O mal pode ser a ausência do pensamento. Se eu não penso, eu não chego à minha consciência. E se eu não chego à minha consciência, se eu não consigo acessar o que está ali dentro escrito que é a lei de Deus, eu não acesso a lei de Deus, eu não sei o que é certo e errado. E eu não sabendo o que é certo e errado, eu passo a agir cumprindo ordens, proliferando um mal sem nem me sentir culpado. Portanto, precisamos pensar, precisamos raciocinar, como nos diz Kardec, o tempo todo. E se mesmo assim a gente ficar em dúvida, para finalizar, se mesmo assim a gente ficar em dúvida sobre o que é o bem, chama Jesus. Chamemos Jesus e apliquemos a sua lei, a sua regra de ouro. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. O choque te incomoda? A dor te incomoda? Você gosta de dor? Você gosta de levar choque? Você gosta de ser torturado? Machucado? Gosta de ser morto? Não. Então não posso fazer. Ah, mas eu só estou cumprindo ordens. Ah, mas você gostaria que alguém chegasse para te machucar e ele falasse, estou cumprindo ordens, e aí seria maravilhoso ele não cumprir a ordem, né? Não é isso que a gente queria? Então não vamos cumprir ordens absurdas. Não deixe o mal te convencer que você tem que machucar, ferir, odiar alguém. Duvide sempre de alguém que quer a colaboração para qualquer trabalho que dissemine a dor, que dissemine o ódio, o mal entre os homens. Nós não somos robôs. Nós sabemos distinguir a diferença entre o bem e o mal que está aqui dentro. Como Jesus agiria aqui? Ele daria choque no aluno que errou? Ele espancaria o transeunte porque está sem máscara? Ele transportaria um judeu para a morte? Ele alimentaria o mal apenas por estar cumprindo ordens? Não. Com certeza o amor prevaleceria em todos os seus atos.
Precisamos, então, ativar o pensamento e trazer Jesus para os nossos dias. E aí substituir esse mal que nos envolve por todo o bem que nós conseguimos fazer. Eu agradeço demais a atenção de todos, a paciência, desculpem os erros. Muito obrigado e boa noite. Que Deus abençoe.